Ou 96. Passou de 5 ou 96 vai baixo. Tem 26. 96. Opa, pode vir. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Então, a respeito do túmulo lá do Confés, né? Foi feito esse estudo aqui, ó, foto aqui. Viu? Então, lá ficou o seguinte: o material foi tudo doado. Né? Um deu a barra de ferro, o outro deu brócolis, o outro deu cimento, e tudo que usou a areia, pedra, areia fina, a gasolagem lá que põe, assim, lá, foi tudo a prefeitura, pegou lá mesmo. Esse material que fica lá, no carro das moças. Eu conversei lá com os meninos que trabalham lá, primeiro. Disse: não, rapaz, não vai comprar nada, não, vai arrumar. Aí só fala com o chefe, aí eu fui falar com o chefe, não, mas tudo que você precisar, que tiver lá, pode pegar. Aí aquelas lajotas que põe em cima lá, é R$200 lá, do parabéns lá. Aí ele disse: não, você pega a prefeitura, é só que você faz outra. Só que com tudo o material da prefeitura. Né? Você pode pegar e fazer, as coisas que der. Aí ficou a mão de obra, 850 de mão de obra, que eu paguei com o dinheiro da igreja. Mas agora a Marina quer pagar, quer saber lá quanto ficou, e mais ainda, ela quer que ponha o revestimento, que está aí tudo por conta deles. Eles querem pagar por esse material que
Gálatas capítulo 1. Estudando a feira passada, fomos até o versículo 4, 3, como em outras passagens, então, o Gálatas. Gálatas, as igrejas da Galácia, sugerem-se duas possíveis razões para as igrejas da Galácia. A teoria da Galácia do Norte sugere um território no centro da Ásia Menor, eu vi isso em algum lugar, cujas fronteiras incluem Bitínia e Ponto ao norte, Frígia ao sudeste e Capadócia ao leste. A teoria da Galácia no sul entende que Galácia se refere à província romana da época do apóstolo Paulo, que incluía Pisídia, Licônia e parte da Frígia e Capadócia. São as igrejas que falam da Galácia. Então, o versículo 4, capítulo 1 de Gálatas, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Página 1265. Então, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Se nós tivermos o detalhe aqui, quem é Jesus Cristo? Ele se deu a si mesmo por nós. Ele deu a vida dele. Ele derramou o sangue por nossos pecados. Por quê? Fala que qual é a razão disso? Por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus se deu a si mesmo por nós? Por que Jesus entregou por nós? Cada um pode falar assim. Para, aqui dá a resposta, para nos livrar do presente século mau. Já livra já. Porque quem aceita Jesus, ele está livre de muitas coisas maus deste mundo. A pessoa que tem Jesus, ele muda a vida dele. O que ele fazia de mal, por exemplo, de mal, tudo pecado ofende a Deus, todas as coisas que prejudicam a saúde dele, ele por base de seguir a Cristo, ele deixa tudo que ele gostava. Bebida. Se ele era alcoólatra, ele não vai ser mais. Ele não fica brigando, ele não fica se expondo ao risco. Então, isso. Mas tudo ele fala segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Tudo que Jesus fez foi conforme a vontade de Deus, o nosso Pai, que está no céu. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Lá falou assim, ele se deu a si mesmo para nos livrar do presente século. E Jesus, lá em Mateus, escrito, falando de Jesus, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Então ele não veio para só receber glória para ele, servir, que alguém servisse ele. Fizeram todas as coisas como fosse ele um rei. Nós vamos trabalhar tudo para mim. Vocês vão ter que fazer tudo do meu gosto. Então eu não vou fazer nada. Não, ele não veio para ser servido. Jesus, ele veio para nos servir. Mas para servir, ele serviu muito. Tudo que ele sustentou com milagre, com cura e a vida dele. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Porque muitos
está Jesus. Então vai ser resgatado. Muito. Porque ele deu a sua vida em resgate. E também em Hebreus, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Então, quer dizer que os anjos não fez nada. Ele não deu a vida. Os anjos não salvou ninguém. Os anjos têm a missão dele. Muito importante, cada qual no seu lugar. Os anjos estão louvando a Deus. Tem o anjo que acampa no catacristão. Né? Então ele falou, por quê? Não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Não é os anjos que morreu na cruz para livrar nós do mundo futuro, do inferno, da ira de Deus. Foi Jesus, foi o Filho de quem falamos. Aqui no versículo 5 de Gálatas 1, fala, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Então nós devemos, por causa disso que Jesus fez por nós, tudo que nós fazemos é pouco. Fala, ao qual a Jesus Cristo é para dar toda a glória. Em vez de nós queremos a glória para nós mesmos, querer um elogio para nós mesmos, querer que alguém só fale, só nos louve, eu vou buscar glória para mim. Não, seja todo para Ele. E falei para todos sempre. Então, dizer, glória divina e não humana. A glória é para Ele, glória divina. Não é buscar glória humana para nós. Então, nós devemos dar graça a Ele, pois Ele é digno, Ele é merecedor de todo louvor, toda a glória, e deve estar sempre firme no Senhor. E o apóstolo Paulo aqui falando isso, para estar sempre firme no Senhor, e ele falou também lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 13 e 14, o apóstolo Paulo também disse assim lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 13 e 14, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito Santo e fé da verdade. Então o apóstolo Paulo falou assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Então Paulo lembrava os irmãos, os tessalonicenses, sempre devemos dar graças a Deus por vós, por vocês que aceitaram Cristo. Ele falou, irmãos, amados no Senhor, ele falou, amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio. Então Deus nos elegeu, nós, desde o princípio, e nós devemos dar graças a Deus por isso, por Ele ter nos elegido, porque Deus, Ele conhecedor, antes Ele conheceu quem ia ser de Cristo. Deus, sabedor antes, quem é e quando, a hora que ia tomar uma decisão de servir a Ele. Então Deus sabe tudo. Então Ele disse aqui, desde o princípio, para a salvação. Então nós nascemos, antes de nós nascermos, antes da fundação do mundo. Então Deus, quando Ele planejou, Ele viu a humanidade toda, até os que não nasceram, vamos contar assim. Deus, antes de fazer o mundo, Ele viu a humanidade toda. Deus é um ser que não tem como nós entender, para explicar, falar com palavras. O nosso pensamento é tão pequeno, que nós não conseguimos atingir uma sabedoria, mesmo espiritual, não conseguimos saber como Deus fez, como que Ele conheceu. Vocês imaginam só, Deus é sabedor, cada um Ele já sabia antes que Ele ia aceitar Jesus, o Filho dele. Então, nós estranhamos, nós achamos muita coisa
de onde nós saímos, quando o nosso Deus nos tirou na mansão do pecado, e agora essa nova natureza, nova pessoa, novo homem, nova mulher, uma nova criatura. Então, mas só nós não somos nada. Nós não fizemos nada. Tudo que Ele que fez. A nossa fé, a nossa crença, Ele já sabia. Ele sabedor o caminhar nosso quando nós não iríamos cair nos braços de Cristo. Ele fez o sacrifício de Jesus. Antes da fundação do mundo, Cristo já estava crucificado. Na teoria, mas não na prática. Então isso é interessante. E depois ele fala aqui da salvação em santificação. Primeiro a salvação, agora vem a santificação. Até a nossa santificação não é por nós mesmos, é Ele, é o Espírito dele, ó. Em santificação do Espírito. Aqui no 2 Tessalonicenses 13, ó. Em santificação do Espírito e fé da verdade. Ó o 14. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus. Então ele prepara o que pelo nosso Evangelho, o apóstolo falando, o nosso Evangelho quer dizer as nossas boas novas, as nossas boas notícias, isso que é notícia. Isso que é notícia boa, nova, falar da salvação da alma. O mundo não traz uma notícia dessa. Nós não ouvimos uma notícia fora de Jesus, que vem dele, do Evangelho em outra fonte. Vamos dizer, não tem uma notícia dessa, de homem, de promessa de homem, não. Então ele fala, vos chamou, para que pelo nosso Evangelho vos chamou. O apóstolo Paulo falando isso para aqueles irmãos, os Tessalonicenses, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, para alcançar a graça de Cristo. Então, Jesus, nosso Senhor. Agora o versículo 6 de Gálatas 1. Aí o apóstolo Paulo deu uma chacoalhada, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho. Aqui ele está falando para os Gálatas. Eu dei uma misturada aqui, não é os Tessalonicenses. Então, depois, para poder bater um pouco o assunto, eu coloquei. Então, é só que agora voltando falando para os Gálatas, sempre tem um grupo firme, irmãos. Sempre tem aquela igreja firme, aqueles irmãos que não troca Cristo por nada. Então ele fala, Paulo falou assim, ó, maravilho-me, estou admirado, o apóstolo diz, em outras palavras, estou espantado, perplexo, chocado. Isso acontece nos dias de hoje, que nós ficamos perplexos, nós ficamos admirados. Quando uma pessoa sai tão depressa do Evangelho verdadeiro e passa para o Evangelho. Então, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou, que é o nosso Senhor Jesus, e sair para o mundo maligno. A graça de Cristo para outro Evangelho. Então Paulo falou que tão depressa, Paulo ficou chocado de passar, tão depressa vocês passaram. Não foi muito. Logo vocês passaram, esqueceram das boas notícias. Nós não podemos esquecer de que Jesus nos salvou. Daquele que vos chamou, que chama. Ele chamou da graça de Deus que veio até nós por iniciativa dele mesmo, não é iniciativa nossa. O Espírito Santo toca em nós, a palavra dele toca em nós, aí brota dentro de nós, não tem como explicar isso, a minha iniciativa é minha. A boca não é nossa, eu não mando na minha boca, às vezes
né? E não deixa ela ser dominada por Deus, mas tudo. Se Deus quiser fechar a nossa boca, nós não falamos, ficamos mudos. Por que nós falamos? Porque Deus que deu essa capacidade. Por que nós ouvimos? É porque Ele deu ouvido. Por que nós andamos? Tudo que nós temos, nada é de nós, nada pertence de nós. Tudo pertence a Deus. O nosso corpo todinho deve entregar a Deus. Nós devemos servir a Deus com usar tudo. O nosso andar, os nossos pés nos pés, vamos caminhar para vir o lugar que vamos pregar, ouvir a palavra de Deus. A nossa boca é para alimentar, só para alimentar, físico, para a gente poder estar de pé, andar, e a boca para falar, ouvido para ouvir, e assim por diante. Então diz, então ele chamou da graça de Deus, a graça de Deus, vem de Deus, e que veio até nós, pecadores, por iniciativa dele mesmo, através do seu chamado. Por isso, ninguém vem para Cristo se não tiver um chamado. É Ele que chama. Mas uma pessoa fica lá no meio da mata, um lugar onde ele não ouve o chamado. Bom, então tem que ter um chamado. E não por coisa que tenhamos feito para merecê-lo também. Nada que nós fazemos nós merecemos. E no 7 ele fala assim, o qual no outro tempo, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Então quer dizer que ele falou, o qual no outro tempo, passado, no outro tempo, mas há alguns que vos inquietam. Você sabe como que inquieta, que fica aí nos perturbando, querendo trabalhar na obra de Cristo, trabalhar no nosso vida a Deus e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Então, pode demonstrar aqui, irmão, que o objetivo de Satanás não é tanto de negar o Evangelho, que coisa que ele não pode fazer, não consegue. Ele pode atrapalhar o Evangelho ser pregado, ser andado. E também, ou também ele pode fazer tem uma outra artimanha, mesclar, quer dizer, que unir a boas notícias, o Evangelho, salvação pela graça, e um pouco de obras. Então mescla. Isso é tudo coisa de Satanás. Então ele pode fazer. Pôr na cabeça, na mente, no coração do cristão. Acho que não é todinho por graça, não. Eu preciso fazer alguma coisa, não precisamos fazer nada. O que nós devemos fazer é em gratidão a Ele. Ser gratos, nós devemos ser gratos a Deus todos os dias. Dele nos sustentar, nós, dele nos dar, dele livrar, sabendo que cada um de nós, quantos anos tem, eu tenho, vocês têm, note bem, olha para trás, a gente olha para onde nós viemos, né? Conseguir chegar até agora, quantos que não chegou, quantos que já morreram, quantos que morreram acidentados, doentes, nos levou. Então é assim, nossos pais, a maioria daqui, já partiu, Deus já levou, pai da família. Então, agora, também ele quer tentar fazer uma mistura da graça de Deus em Cristo com as obras da carne, obras humanas, que é misturar. Então, o inimigo de Cristo, ele trabalha muito nas religiões. E naqueles que estão iniciando também. Então, por isso, e muitos estão fazendo isso nos dias de hoje. O versículo 8 ele diz, mas ainda que nós mesmos, o apóstolo Paulo afirmou para eles, o apóstolo Paulo, o cristão se organizar tanto, que olha o que ele diz aqui,
Vê bem, até nele falou. Não era para confiar nem neles, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O apóstolo Paulo diz então, nem que nós, ainda que nós mesmos, volta a anunciar outro evangelho. Ou, vem um anjo do céu anuncia o evangelho. Que nem meu pai sempre falava, que vê alguém está precisando falar, ou sair um morto voltar, aí acredita. Não, ele está falando que vem um anjo do céu, anuncia outro evangelho, que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, amaldiçoado. Então, Paulo falando dele mesmo e os seus irmãos colaboradores, ou um anjo do céu, também mesmo de nós, falando, que vos venha anunciar o evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Aquele que exige mais do que a fé. Pode parecer alguém exigir mais do que a fé. Então, está trazendo outro evangelho. Se a pessoa chegar assim, você precisa mais do que a fé. Por quê? Você precisa fazer obras também. Só a fé não basta. Precisa das obras. As obras têm um lugar nela. As obras é resultado. Não pode confiar nela. Então, que exige mais do que a fé em Jesus Cristo para a salvação. Então, ainda que as suas credenciais sejam das menores, que a vida dele seja melhor, que a pessoa seja melhor que for, mas não tem fé, não tem a salvação, não tem o evangelho. Então, distorce toda a palavra de Deus no evangelho, completamente o evangelho distorcido. Fé mais caridade. Então, a fé é suficiente. Aí depois, agora a pessoa quer praticar as boas obras. Ele quer fazer tudo, confiando naquilo. Se perseverar até o fim, morrer ligado à igreja, até a morte. Aí quem sabe Deus vai me dar um lugar nos céus. Não é isso que ensina. Então, ele fala, os pregadores dos falsos evangelhos estão debaixo da condenação de Deus. Porque não está pregando o evangelho que Jesus deixou. 9, versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. O apóstolo Paulo dizendo. Então, Paulo está dizendo que tem outro evangelho. Você falou aqui porque tem outro evangelho sendo pregado. Tem outro evangelho. Só que, mas é falso o evangelho que nos salva. Não é uma boa nova, uma boa notícia. Não é a boa nova de Jesus Cristo. A resposta de Paulo para isso é: seja anátema, seja maldito, maldiçoado. É isso que quer dizer anátema. A ação de graça que Paulo normalmente faz por seus leitores é aqui substituído por uma ameaça de maldição. Então, quer dizer que o que eles estão dizendo, essa boa notícia deles, o outro evangelho, Paulo diz, é uma maldição que vocês estão trazendo. Vocês não estão trazendo o evangelho a boas novas, boas notícias, vocês estão trazendo uma maldição. Seja anátema, seja maldito isso aí. É uma maldição. Versículo 10, capítulo 1 de Recado. Porque, aí o apóstolo Paulo diz, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, porque se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Isso aí que é homem. Então, persuado eu agora a homens, quer dizer, eu me convenço, eu
Estou me convencido, vou me convencer, estou convencido eu agora, a homens ou a Deus? Quem é que eu estou servindo? Eu estou servindo a homens? Persuadir vem a pessoa que convence, tem aquelas pessoas, tem aquela facilidade, é sutil. Tem aquela, o apóstolo Paulo mesmo falou em Colossenses, capítulo 8, cuidado com as palavras persuasivas, palavras convencedoras. Tem pessoa que tem uma arte tão hábil para pregar, ele acaba fazendo você acreditar na fala dele tão bem explicada, da mentira, que você desacredita da verdade. E tem muita gente para isso. Que a pessoa que sabe fazer enfeitar, arrumar bem a situação, o assunto, a conversa, e convence. Então precisa conhecer bem. Aí ele disse agora, ou procuro agradar a homens. Então o que é isso? Então nós, irmãos, devemos estar cientes disso. Eu estou na igreja aqui, eu quero agradar a Deus. Não vem para a fim de agradar a homens. Nós devemos agradar as pessoas. É claro, nós que agrada, vem da igreja agrada. Mas no sentido aqui, é no lugar de Deus. Por causa disso, não vou agradar ninguém. Podemos fazer agradar, não pode agradar com o pecado. Não pode ir ali. Mas o agradar, o lugar de Deus é o lugar de Deus. Ele disse aqui depois, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, servo de Cristo é servo de Cristo. Se a gente for só agradar o que os homens falam, pede para nós fazermos, não deixe, você não vai servir a Deus. Ou vai servir o mundo, ou vai servir a Deus. Então é a escolha. O que nós estamos servindo mais? O que as pessoas estão servindo mais? O mundo ou a Deus? A maioria hoje dos cristãos estão servindo o mundo. Olha, irmãos, uma igreja, apesar que seja pequena, Deus reconhece, ela vem crescendo, porque Jesus, ele conheceu lá nos discípulos. Judas tinha no meio da primeira igreja, junto com os discípulos, tinha um que não era convertido lá junto. Então, em essência, Paulo diz, prego a doutrina de homem ou a doutrina de Deus? Qual que nós vamos pregar? Então, a doutrina que o apóstolo Paulo estava pregando não era dele, era de Deus. Falou, sirvo a homem ou a Deus? É uma escolha que tem, que às vezes a pessoa tem que fazer. Eu vou servir a Deus ou vou servir a minha família? Por causa da minha família, eu não vou aceitar Cristo. Tem muitos que ficam e não querem. Por causa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dos parentes. Não. Ele não procurava agradar a homens, nesse sentido assim. E o que os falsos fazem? Não se pode agradar a ambos. É o que eles fazem. Homens, ao mesmo tempo a Deus, não tem como servir dois senhores. Os adversários de Paulo na Galácia não atacavam somente o Evangelho, mas também o mensageiro, o próprio Paulo. Tem vezes que a pessoa não vai só atacando o Evangelho, começa a atacar o mensageiro, quem está pregando. Ele começa a criticar e ofender quem está pregando. Ele começa a voltar. Então uma pessoa deve ouvir o mensageiro pregar e não ficar atacando nenhum e nenhum. Se todo jeito está pecando contra Deus, está atacando o Evangelho, ou se não está com o Evangelho, ataca o mensageiro. Então tudo isso. Então eles atacavam não somente o Evangelho, mas também o mensageiro, o próprio Paulo. Uma das acusações era de que Paulo pregava uma forma pouco exigente do Evangelho. Porque se a gente prestar atenção, o apóstolo Paulo pregava que todas as coisas que são lícitas, nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei dominar por nenhuma delas. Então o apóstolo Paulo pregava a fé
sem as obras. Então eles achavam que não estava sendo um evangelho exigente. Eles queriam, tem que pregar Jesus e pregar a lei. Não, fé em Deus, mas também vamos guardar a lei. Então quer dizer que achavam que ele estava pregando. E muitos hoje também criticam nós, da Igreja Batista, os irmãos, nós tudo, que a Igreja Batista é muito liberal. Você não escutaram falar isso? Eu escuto falar isso. A Igreja Batista, por isso que ela deixa a pessoa, não vou usar a palavra, né? Muito assim, bagunça, né? Ela pode fazer tudo. É claro que nós somos livres. Só que diz assim, ninguém é obrigado a vir na igreja. Ninguém mesmo é obrigado. Deus não quer nada obrigado. Ele quer que venha por amor. É por amor. Então, Paulo não exigindo nada. Ele não exigia a circuncisão que eles queriam, circuncidar, ou a obediência à lei do sábado, ou tampouco as restrições alimentares. Então, e nós não exigimos nada disso. A Bíblia que não exige. Deus não exige. Porque se Deus exigisse, irmãos, tudo seguiria a Ele. Como você vai guiar um animal, né? Para não estar preso, você guia quando você quiser. Deus tem poder infinito para fazer com o povo que Ele quer. Mas Deus criou. Isso que é a beleza da graça. Ele criou o homem livre. Seu livre para escolher. O homem não tem o que reclamar. Ele não tem. Porque ele é livre. Deus não é um ditador. Embora Deus é um soberano de tudo, só que por dizer assim, ele está por cima, ele está lá em cima. Ele está no alto, nós somos de baixo. Só que no dia da ira não vai ter, não, desculpa. Deus deixou. Você vai para ser condenado porque quer, porque escolheu. Aí no 11 o apóstolo Paulo fala assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro para nós, só coisa que nós sabemos. Mas é bom a gente trazer isso aí para a gente fique sabendo onde nós estamos. Para recordar, mas faço-vos saber, que está falando para nós hoje, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a nós. Então a mensagem de Paulo, como sempre, dava a conhecer a eles, era Cristo crucificado. Qualquer mensagem alheia da cruz, que a fonte que é Jesus pregado na cruz, qualquer mensagem que é do próprio homem, que o homem inventou, então, é alheia à cruz. Mas a de Paulo não é segundo o homem. As cartas, a Bíblia. Paulo defende-se da acusação dos seus adversários, dizendo que Paulo estava em rebelião contra os apóstolos de Jerusalém. Ele defendia, os quais lhe teriam dado autoridade a Paulo. Primeiro, o Senhor deu autoridade a Paulo. E os apóstolos todos sabiam quem era o apóstolo Paulo. E ele argumenta que a sua autoridade vem tão somente de Deus, apenas confirmada pelos apóstolos de Jerusalém, Hebreus 4:12. Então, chamado de Deus, autoridade de Deus, e teve confirmação. Nós não poderia pregar, e assim até hoje. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Do coração. Olha, irmãos, a palavra de Deus, olha o que ela faz. A palavra de Deus ela faz é uma coisa, uma bomba que entra e
Cristo entra no ser humano, ela muda. Cada um sabe disso. Quando a palavra de Deus entrou em mim, a palavra de Deus, ela é viva. Ela não é a palavra que é uma palavra de jornal do homem. A palavra do homem não está. Ela é viva e eficaz. Ela produz resultado. E mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Sabe a espada que corta 2 gumes, 2 fios? Ela entra lá dentro, a palavra. Se ela entrar, tem que deixar ela entrar. E penetra na divisão da alma e do espírito. Ela penetra. Ela faz um estrago, vamos dizer assim, na vida de uma pessoa, mas para o bem. Tira os vícios. Vocês imaginam só uma pessoa que beberrão. O que fez ele abandonar? A palavra de Deus, ela é viva, faz nós corrigir. Faz corrigir a vida. Faz largar os maus hábitos, das feitiçarias. Faz abandonar as coisas que a gente gosta, pecado, bebedeira e assim por diante. Muda o modo de falar. Muda. Então é isso. E é apta para discernir os pensamentos. A palavra de Deus, Cristo, ele é o verbo, ele é a palavra, ele está nos nossos pensamentos. E nós não sabemos o pensamento, nem o nosso nós não sabemos. Eu vou saber o que eu vou pensar amanhã? Não. Eu sei agora. Daqui a pouco, daqui 1 segundo, 2 minutos, 3 minutos, eu não sei o que eu vou pensar. Penso. Ele já sabe antes. Tudo é interessante. Então, Paulo não tinha aprendido essas grandes verdades de ensinadores humanos, como ele mesmo. E é neste sentido que Paulo repudiava, ele rejeitava as instruções ou instrução de outros inspirado para ele escrever, ele sabia. O apóstolo Paulo, é tudo com revelação e do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, que ele seguia a operação de Deus. Deus operando no apóstolo Paulo, fez um estrago na vida do apóstolo Paulo para o mundo da época, para os amigos. O apóstolo Paulo, que ele era, só ver quando o evangelho entrou, Jesus entrou na vida dele, viu? Porque o homem deixou de ser perseguidor para ser um seguidor. O evangelho ele adoma qualquer pessoa, mas tem que confiar, deixar. Então, e o Espírito Santo que se guia, e a operação de Deus pela qual o Espírito Santo revela à mente humana o que não pode entender-se sem intervenção divina. Nós não podemos entender nada sem a intervenção divina. A gente vai estudando, vai estudando a Bíblia, orando a Deus, você vai descobrindo as coisas. Ele nos ajuda, ele nos livra. Então, continua o versículo 13. Então, irmãos, vamos ficar com isso, essa mensagem. Agradeço os irmãos por aparecerem, eu orei a Deus. Às vezes mais pessoas falam de nós aqui, apareceu. E somos gratos a Deus por isso. Então, vamos louvar a Deus. Você fala depois do culto? Culto sexta-feira na casa do Paulo. Tá bom? Então, sexta-feira, se Deus permitir, estaremos lá. Vai estar perto do Antônio aí, né? Está perto. Quem vamos cantar? Oitenta e sete.
Não, Paulo termina com oração.